Todos conhecem o terrível caso de Jeffrey Dahmer. Inclusive, se você não conhece, agora no início do vídeo, quero te recomendar que após assistir esse vídeo, assista também aqui em nosso canal o caso Jeffrey Dahmer. No vídeo de hoje, traremos o caso do homem responsável por tirar a vida dele. Sem mais delongas, vamos para a vinheta e em seguida vamos começar esse vídeo. No ano de 1991, os noticiários apresentavam a todas as pessoas a natureza dos crimes cometidos por Jeffrey Dahmer. Esse ato acabou causando em todas as pessoas uma revolta muito grande, e quando eu digo todas as pessoas, me refiro também ao sistema carcerário, que igualmente se informavam das manchetes e consequentemente ficavam também bastante indignados. Um homem em questão também observava todos aqueles noticiários. Mais uma coisa que ele sequer poderia pensar é que posteriormente ele acabaria fazendo parte de todo esse desfecho macabro. Christopher Scarver, nascido em 6 de julho do ano de 1969, em Milwaukee. Ele era o segundo filho de seus pais e possuía mais 4 irmãos além dele. Sua infância nunca foi aquilo que podemos considerar uma vida fácil. Muito pelo contrário. Desde muito cedo, muito pequeno, ele teve que lidar com muitas questões. E questões completamente inadequadas para uma criança. Até mesmo, desde muito cedo, ele teve que lidar com o alcoolismo. E ele até chegou a frequentar uma escola regularmente, a Madison High School. Porém, após um tempo, ele acabou desistindo de estudar. E aquilo chamou a atenção pelo fato de que ele estava prestes a concluir os seus estudos. Infelizmente, seus vícios alcoólicos foram mais fortes do que sua determinação em concluir esta etapa tão importante em sua vida. Sua convivência familiar também era bastante inadequada. Ele tinha sido expulso de sua casa por sua mãe, e estava passando uma temporada na casa de sua namorada. Christopher também teve oportunidades de trabalho. Uma delas foi desempenhando a função de aprendiz na área de carpintaria. Aquela era uma ótima oportunidade de estágio, e segundo os responsáveis pela equipe, todos que se destacassem seriam definitivamente contratados. Sabendo de sua possível contratação, Christopher mostrou muito empenho, se esforçando ao máximo para garantir uma vaga para ele. Porém, após mudanças na empresa, não foi mantida a promessa de sua contratação, o que acabou o deixando muito incrédulo e triste. Após esse acontecimento, novamente o álcool voltou a acompanhar sua vida. Christopher, a essa altura, já podemos considerar que tinha se viciado completamente. Foi quando ele começou a dizer que escutava vozes e que estas mesmas vozes os chamavam de O Escolhido. No dia 1º de junho do ano de 1990, neste período Christopher ainda não tinha completado sua maioridade. Ele acabou tendo uma oportunidade de se vingar do responsável por sua contratação não ter acontecido. Seu nome era Steve. Christopher invade o escritório armado e, sem pensar em nada, ele acaba ameaçando o homem com uma arma. Ele pede a ele dinheiro, e Steve estava achando que aquilo tudo só poderia ser uma brincadeira. Christopher queria o dinheiro, pois acreditava merecer devido a todo o seu empenho. Porém, não estava sendo em nada levado de fato a sério. Steve dá a Christopher somente a quantia de $15, e aquilo o deixou completamente furioso, sentindo-se insultado. Ele atirou na cabeça de Steve. Saindo do escritório, Christopher vai até o encontro do outro homem que, segundo ele, era o outro responsável por sua não contratação. Seu nome era John. Christopher diz ao homem o mesmo que havia falado a Steve. Pede dinheiro. Ele se sentia de fato injustiçado.
e queria que os responsáveis pagassem a qualquer custo. John, então, dá a ele a quantia de $3.000 e, diferente de Steve, conseguiu fugir ainda com vida. Se você chegou até esse ponto do vídeo, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição e também ative as notificações do canal. E muito obrigado. Christopher volta até onde estava o corpo de Steve e ainda dá 2 disparos contra o corpo dele. Na sequência, apenas algumas horas posteriores a tudo isso, Christopher foi preso. Ele foi facilmente encontrado e não fugiu. Após tudo que havia feito, ele estava ali na casa de sua namorada, onde morava por algum tempo. No momento de sua prisão, estava tomando um ar na varanda externa do prédio. E Christopher disse aos policiais que seu plano era o de se entregar. Afinal, segundo suas próprias palavras, o que eu fiz é errado. Segundo ele, foram as vozes de sua cabeça que fizeram tomar as atitudes que ele tomou. Após a realização de exames específicos, Christopher foi diagnosticado com esquizofrenia. E ele não somente escutava uma voz em sua cabeça. O que Christopher escutava era diversas pessoas de uma mesma família, constituída por pai, mãe, filho e filha. Todos eles eram unânimes em dizer que após ele fazer as coisas que fez, tudo acabaria bem, que aquilo precisava ser feito. Mesmo após o seu diagnóstico médico, Christopher foi acusado de assassinato e no ano de 1992 ele foi preso por seu crime de assassinato de primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua. Foi neste período que Christopher conheceu a terrível história do canibal de Milwaukee, que se tratava de Jeffrey Dahmer. Os caminhos dos dois homens se encontrariam. Ambos iriam cumprir suas sentenças na instituição convencional de Colômbia. A princípio, Jeffrey cumpriu um confinamento e não transitava pela penitenciária, isso também devido a evitar ataques de outros presos pela gravidade de seus crimes. Após um período de aproximadamente 1 ano, ele pediu à equipe de cárcere para deixá-lo sair um pouco, assumindo os riscos das proximidades com outros detentos. E foi então que Jeffrey começou a sair um pouco. Para Christopher, o teor dos crimes cometidos por Jeffrey e a pessoa dele em si eram totalmente inaceitáveis e igualmente repugnantes. Jeffrey queria chocar. Ele fazia brincadeiras macabras no refeitório, fazendo moldes humanos, cobrindo com ketchup para comer posteriormente, ou mesmo deixava essas estranhas esculturas em locais fáceis para que todos os vissem. Após tudo isso, Jeffrey observava as reações das pessoas enquanto dava risada. Christopher achava tudo aquilo inaceitável, e enquanto Jeffrey passeava, sempre que lhe era permitido, ele ia acompanhado com um membro da guarda carcerária. Christopher se irritava mais e mais com sua presença não quista. Christopher abominava tanto as atitudes de Dahmer que nem sequer se aproximava dele. Tudo para não ter que lidar com nenhuma brincadeira sem graça. Christopher evitou ao máximo ficar próximo a Dahmer. Porém, no dia 2 de novembro de 94, tudo isso acabou mudando. Neste dia estavam 3 presos. Eram eles Jeffrey, Christopher e também Jesse, que havia sido preso pelo assassinato de sua esposa. Os detentos foram colocados no mesmo setor para limpar a sala de musculação. E em um momento, Christopher sentiu que ele descreveu como uma cutucada em suas costas. Ele acreditou ter visto Jesse e Jeffrey rindo bem baixinho. Neste instante, Christopher olhou nos olhos dos dois e não conseguiu descobrir quem havia feito aquilo. Isso na sequência, os 3 homens foram para setores separados e pela primeira vez a equipe carcerária, que designava sempre algum membro para acompanhar Jeffrey, não o fez. Christopher seguiu Jeffrey até o vestiário. Lá chegando, ele o cerca e mostra a ele uma postagem em um jornal, onde nela haviam fotografias e detalhes de seus crimes. Nesse instante, Christopher pergunta a Jeffrey se ele era o responsável por tudo isso.
Ele obteve uma confirmação de Jeffrey para sua pergunta. Aquilo encheu o homem de ódio e, nutrido por tanta fúria, Christopher vê fogo em sua frente e parte para a agressão contra Jeffrey. Na sequência, ele vai em busca de Jesse e também o agride brutalmente. Após isso, no mesmo dia, Jeffrey Dahmer faleceu. Já Jesse ainda ficou vivo 2 dias e após isso também faleceu. Mesmo alegando não estar com suas sanidades mentais em dia, Christopher acaba aceitando um acordo de transferência de presídios para um em melhores condições. Ele disse também que foi facilitado o momento em que ficou sozinho com Dahmer, que os guardas meio que fizeram vista grossa para o que pudesse acontecer. Christopher acabou recebendo mais 2 sentenças adicionais de prisão perpétua, além da que já cumpria. No ano de 2004, ele entrou com o processo contra os funcionários da instituição carcerária. Em sua alegação, ele disse que seus direitos foram violados. Segundo ele, após os ataques do vestuário, Christopher passou 16 anos na solitária. E mesmo após sua alegação, o juiz negou. No ano de 2006, outro processo foi aberto. Desta vez por uma juíza, onde nele pedia-se para que Christopher, juntamente com vários outros presos que possuíssem distúrbios mentais, fossem para uma instituição mais adequada. Desde então, Christopher foi transferido para uma instituição no Colorado. Ele declarou também que acreditava que os principais culpados por seus delírios psicóticos estavam nos alimentos consumidos por ele na cadeia. Segundo ele, os pães oferecidos na prisão e também o açúcar refinado que ele consumia eram fatores determinantes para que ele perdesse os sentidos e entrasse rapidamente em estado de surto. Christopher também foi pai, pouco tempo após ir para a prisão. Sua namorada estava grávida e, em sua homenagem, o nome da criança é Chris. O caso do Christopher, a gente viu na Netflix há muito tempo atrás essa série. Inclusive a gente fez o caso do Jeffrey Dahmer, vai estar aparecendo na tela aí, para vocês. A história dele é muito, assim, rasa na série, né? Porque a série é focada no Jeffrey, né? Mostra ele ali, né? Tudo que ele fez ali no final, né? Da vida do Jeffrey. Mas não conta em detalhes a vida dele em si. Resumidamente, a história dele é o que é mais uma mancha de barro para quem já tá sujo, sabe? O cara tava dentro da prisão com vários distúrbios. Ter que aturar o Jeffrey fazendo tudo o que fazia dentro do sistema carcerário, as brincadeiras, as zoeiras que ele fazia. Assim, chegou um momento que é aquele ditado que você sempre vai achar um mais louco que você durante a sua vida, né? Você se acha uma pessoa louca e perturbada até você encontrar uma mais que você. E basicamente é isso que o Christopher fez e demonstrou na atitude dele. Eu gostaria de acrescentar que é que nem aquela música "Sou errada, sou errante". Assim é a vida do Christopher desde o começo. A gente tem que recapitular essa questão, né? Que nem, por exemplo, quando ele nasceu, né, ele já começou tudo errado, já teve contato com álcool muito cedo, que com certeza não deve ter sido algo bom, benéfico para a formação de caráter dele enquanto uma criança. Na sequência já teve, né, o problema com a mãe, e a namorada aceitou ele lá, e ele já totalmente assim voltado para essa ideia do alcoolismo, que foi algo que foi muito presente na sua vida inteira, né? Daí ele teve aquela oportunidade de trabalho, que esse acho que foi o estopim mesmo de tudo. Quer dizer, ele começou a não se importar muito com muita coisa, né? O serviço já não tinha dado certo, ele foi lá, já, vamos dizer assim, fez os 2 camaradas possivelmente responsáveis por isso. A pessoa já com contato com o alcoolismo, uma cabeça mais fraca e oportunidades mais escassas, daí você já junta tudo, né? Já dá para ver que é uma fusão de situações que podem levar a uma situação mais agravante, né?